Graça e paz, amados irmãos. Amém? Alegria estarmos reunidos em culto ao nosso Deus. E partindo para esse momento de sermão, de palavra, sermos abençoados por essa canção que fará coro com a mensagem dessa manhã. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler juntos os versos de 1 a 13. Romanos 15, de 1 a 13, a palavra do Senhor diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, e com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Podemos ler juntos o versículo 13? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Teu nome, porque é a nossa certeza, ó Deus, toda vez, domingo após domingo, que a Sua igreja se reúne ao redor da Sua palavra, o Senhor nos visita por meio dela. Por isso, Deus, traz um temor, santo temor no nosso coração, dispõe-nos para Te ouvir, dispõe-nos para obedecer. Queremos atender a Sua voz nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na carta de Paulo aos Romanos, nós temos dois grandes temas que o apóstolo dos gentios ele desenvolve. O primeiro deles é a unidade da igreja, e o segundo é a missão da igreja. E tudo isso a partir do Cristo que se revelou, que se manifestou, se fez carne, e nos uniu a si mesmo nesse movimento missionário, nesse movimento de missão. E quando nós pensamos em unidade e missão, nós percebemos que unidade é importante, porque toda vez que o evangelho é pregado, ele sempre forma um povo, ele sempre ajunta um grupo de pessoas, ele sempre forma uma comunidade. E pessoas são diferentes. Pessoas têm jeitos diferentes, línguas diferentes, formas de se comunicar diferentes, de sentir diferentes. E lá nessa igreja em Roma haviam tanto gentios, povos de todas as nações que haviam se convertido, e os judeus. E um contexto marcado pela várias religiões, um contexto politeísta e culturalmente diverso, e isso trazia uma dificuldade imensa para a unidade da igreja. E no nosso tempo não é tão diferente assim, há muita similaridade entre nós, mas também há muitas diferenças. Há histórias diferentes, criações diferentes, a gente vem de contextos religiosos diferentes e também há diferenças socioeconômicas. E sempre que há pessoas reunidas, há um potencial de diversidade. Mas, novamente, quando nós olhamos para o Evangelho sempre forma um povo que é unificado ao redor de Cristo,
de forma que nós vemos o relato de Atos sobre a igreja, e Lucas escreve Atos e declara que a igreja tinha um só coração e uma só alma, ao redor de Cristo, mesmo sendo povos diferentes. Isso acontece aqui no nosso meio também, nessa manhã, e nessa igreja que se reúne ao longo da semana, que em cultos, em reuniões, em ações de cuidado para com a cidade, nós expressamos isso. E essa é a característica desse povo unido. Esse povo unido está em missão. Esse povo reunido, irmanado, como nós costumamos dizer aqui, ele vive em torno de uma missão que não é individual, que não é particular de cada um da sua própria ideia, dos seus próprios desejos, sua própria agenda, mas é em torno da missão desse Cristo. E esse Cristo viveu para fora de si mesmo, em missão no mundo e para o bem do mundo. Por isso, a gente, ao falar de unidade, ao falar de missão, a gente precisa falar de esperança, gente. Esperança é necessária, é urgente, é imprescindível, porque um povo diferente, ele vai precisar de esperança para se ver unido na sua diversidade. Precisamos crer que há uma maneira da gente caminhar juntos, apesar de todas as nossas diferenças. Porque senão, veja, a gente vai acabar buscando conformidade ao invés de unidade. E esse não é o caminho de Jesus para nós. Esperança também se faz necessária pela natureza da missão. Porque veja, se é difícil entre nós aqui, que falamos a mesma língua, temos a mesma cultura, nos comunicamos de forma muito parecida, se é difícil para nós nos comunicarmos e vivermos em união, imagina a comunicação com o de fora, com aquele que não está acostumado com a nossa rotina, com a nossa cultura evangélica, com os hinos, com os louvores, com o hábito de sentar aqui toda manhã no domingo e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa de esperança, gente, porque senão a gente não vai ir em missão no mundo, a gente vai se retirar do mundo, a gente vai ficar recluso, a gente vai ficar aqui dentro, confortável, nessa cadeira tão boa que é essa nossa aqui do espaço de adoração, nesse ar-condicionado, e a gente vai se limitar a desfrutar da unidade que Deus nos proporcionou. Então a gente precisa de esperança. E aqui no capítulo 15, em concordância com tudo aquilo que Paulo expôs até agora, esperança é possível por causa do Evangelho de Cristo. Não apenas como um exemplo a ser seguido, mas como motivação, a nossa força vital. Aquilo que nos move para essa unidade, para essa missão, ela parte de Cristo. Do Cristo crucificado e ressurreto. Ele é a nossa esperança. Por isso no versículo 13, quando nós lemos que o Deus da esperança vai nos encher de gozo e paz, Ele faz isso para que a gente seja rico de esperança. Mas esperança aqui não faz jus à palavra em grego no original. Ser rico não faz jus, a palavra tem mais a ver com transbordar. Paulo está falando de uma esperança que transborda. Ele está falando de sobejar de esperança, de ter abundância, dessa esperança sair de nós e ir ao encontro de outros, de outras pessoas, de outros povos. É uma esperança que nos une, mas é uma esperança que nos faz ir ao mundo em missão. A gente precisa de esperança e o nosso Deus é o Deus da esperança. E nesse texto ele nos conclama, nos chama, nos convida a participar dessa vida, de transbordar, de se doar, de se entregar. E há 3 imperativos que nós somos chamados a viver a partir de Cristo. Eles precisam encontrar espaço em nossas vidas, de forma que o Evangelho ele se materialize na prática. E a primeira dessas verdades, o primeiro desse imperativo é o fato que Jesus nos chama a transbordar em renúncia. Jesus nos chama a viver à luz da sua própria vida que foi vivida em renúncia. Uma esperança que transborda em renúncia começa no próprio Deus da esperança. Lembra da Santíssima Trindade, que ao invés de se fechar em sua unidade perfeita, decide vir até nós e perder para que nós pudéssemos ganhar da sua vida, da sua alegria. Nós, queridos, que éramos o oposto de Deus,
Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é fiel, somos infiéis. Ele é plenamente justo em seus juízos e nós somos parciais. Ele é bondoso e nós somos tão mesquinhos. Ainda assim, esse Deus, Ele vem ao nosso encontro em Jesus Cristo. E como Paulo escreve, esse Cristo, Ele não agradou a si mesmo. Por isso a renúncia é um imperativo perene para nós, o povo do Evangelho. O povo evangélico, que é moldado pela mensagem de quem Cristo é e o que Ele fez. Nós pertencemos à comunidade cristã, à comunidade de Cristo, e como tal, somos expressão de Cristo no mundo. E Jesus precisa ser visto através de nós em um amor capaz, disposto a renunciar para o bem do próximo, para o bem do outro. E que tipo de renúncia é essa? Porque essa renúncia, ela é completamente contracultural, é estranha à nossa própria natureza. Eu e você, nós não queremos perder, nós não queremos renunciar. Ainda assim, Deus nos convida a considerar o bem do outro mais importante do que o nosso próprio bem. E diante do dilema dessa igreja, a igreja de Roma, eles viviam essa tensão entre as diferenças entre os crentes. Os fracos aqui, que Paulo declara que os fortes têm responsabilidade, eles eram crentes recém-convertidos que tinham uma consciência ainda muito sensível às ordenanças de distinção de alimentos e de dias na lei mosaica. E os fortes, em contrapartida, em contraste, eles já tinham entendido que a sua posição em Cristo concedia liberdades. A liberdade a partir de Cristo, liberdade dessa cultura judaizante. Mas hoje no nosso meio, a gente talvez não tenha essa grande diferença entre nós aqui, mas há outras diversidades, há outros contrastes aqui entre nós. Por isso esse texto, esse imperativo não se limita a questões de maturidade e liberdade cristã, mas tem a ver com todo o contraste que pode haver dentro do seio da igreja. Seja socioeconômico, seja relacional, emocional, seja também de maturidade, não apenas espiritual, mas maturidade de vida. E o texto é claro para nós, aqueles que têm abundância, eles precisam transbordar naqueles que estão em falta. Esse é um chamado para nós. E de onde vem isso? Por que desse imperativo? E por que na igreja reunida de Cristo, nós somos uma comunidade onde o forte, ele tem responsabilidades para com o fraco? Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não viveu uma vida para o seu próprio bem, mas para o bem do próximo. Você lembra quem que era o próximo de Cristo? Eram cristãos trajados, com uma vida ordeira, que vinham à igreja todo domingo, entregavam o seu dízimo, participavam nas programações. O próximo de Cristo, gente, eram inimigos de Deus, pecadores, distantes, miseráveis, às margens. O próximo de Cristo era eu e você, sem Deus. E Ele veio ao nosso encontro. Nós que éramos inimigos do Pai de Jesus, Ele fez paz entre nós e Deus, Ele nos buscou, Ele veio e viveu uma vida para o nosso bem. E para a gente entender um pouco melhor como essa esperança funciona, a gente precisa voltar para esse salmo que ele está citando aqui. Paulo cita o salmo de número 69, e é um salmo que aparece várias vezes no Novo Testamento em referência à vida e ao ministério público de Jesus, e ele nos dá um vislumbre disso. Ele diz, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E nesse salmo, se você voltar e ler durante essa semana, você vai perceber no salmo um homem bom e justo, ele suporta sofrimento e perseguição que é imerecido, no lugar de outro. E ao aplicar isso a Jesus, Paulo está dizendo que Cristo estava disposto a assumir a fraqueza, ser ridicularizado, ser torturado, ser morto por aqueles que são inimigos de Deus. E a esperança está implícita nessa narrativa toda pelo fato de que ao fazer isso, ao morrer naquela cruz, Jesus ele não permanece no túmulo. Ele não fica cerrado na morte.
Ele não assume a nossa fraqueza e morre para nunca mais viver. Pelo contrário, Ele ressuscita a partir desse lugar de renúncia, de entrega, de perda, de morte. Então, ao perder para outros ganharem, Jesus triunfa. Ao morrer para outros viverem, Ele recebe um corpo de glória, o mesmo corpo glorioso que nós vamos receber no último dia. O mesmo tipo de corpo glorificado, eu quero dizer. Ao se fazer pobre para nos enriquecer, Jesus ganha a riqueza verdadeira. E quando nós entendemos essa lógica que é invertida, gente, que é contracultural, que vai contra a nossa natureza, contra aquilo que a gente aprende desde pequeno, quando a gente entender essa lógica de que perder é ganhar, então a gente não vai viver a nossa vida com as mãos fechadas, sem ser capaz de ver uma necessidade e ir ao encontro. Porque para nós, perder é uma alegria, se essa perda vai de encontro a uma falta de alguém. Porque o nosso Senhor fez isso conosco. E versículo 4, Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E é por isso que a gente tem que voltar para a palavra de Deus, que nos lembra quem é o nosso Deus, que tipo de vida esse Deus viveu. E com isso nós somos consolados, nós somos infundidos de graça, de alegria, de esperança, para a gente sair daqui nessa manhã e viver transbordando de esperança em renúncia. Então a sua esperança em Cristo, a sua esperança para a sua vida, ela tem transbordado em outras pessoas? Ou ela serve apenas a você, a sua família? Ela serve apenas para nós nos lembrarmos dos dias difíceis, dos problemas, das dificuldades, e daí a gente se lembra da nossa esperança? Ou será que a gente tem desaguado nos outros? Nos perdidos, nos fracos, nos pobres, naqueles que estão às margens. E talvez uma pergunta anterior a essa tem que ser: será que nós experimentamos de fato essa esperança? Será que a gente experimentou essa convicção de se ver no Cristo crucificado e ressurreto? De se ver a sua própria fraqueza, o seu pecado, a sua maldição ser carregada em Cristo. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos nos mover, queridos, nós não vamos sair, nós não vamos nos dispor a abrir os nossos bolsos, a abrir a nossa mão, a abrir o nosso lar, a abrir a nossa família, a abrir a nossa casa, para outros ganharem, para outros serem enriquecidos de esperança também. O Senhor nos chama a ser o povo da esperança para a gente transbordar, gente. Para a gente ir em direção àqueles que estão em falta. Agora, no segundo momento do nosso texto, Paulo continua falando como essa esperança transborda, e aí ele fala agora de um transbordar em acolhimento mútuo. Um acolhimento que vai tanto do forte para o fraco, quanto do fraco para o forte e vice-versa. É um lugar de acolhimento. E é esse imperativo, quando nós olhamos no versículo 5, nós percebemos que também nós precisamos olhar para a Trindade, porque é o Deus da paciência e da consolação, nos chama a viver o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, conforme Cristo, à luz de Cristo. E também começa na Trindade, que entre si vivia em uma intimidade, um acolhimento, uma reciprocidade perfeita, o que a gente chama da pericorese, a união perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles não ficaram parados nessa união perfeita. Eles não ficaram cerrados lá na eternidade, mas eles vieram ao nosso encontro. E nós fomos acolhidos por esse Deus, não por mérito, não por bondade, beleza ou justiça própria, mas imerecidamente em Cristo Jesus. Então a mesma esperança que nos faz transbordar em renúncia, ela também nos move a acolher uns aos outros. Nesse mesmo sentir, nesse mesmo cuidado para com o outro. E acolher aqui, gente, não é fazer a pessoa se sentir bem-vinda e
não está falando apenas de hospitalidade, e a gente sabe fazer isso, a gente consegue fazer isso muito bem como igreja. Mas veja, Cristo não nos acolhe apenas para dizer que a gente é bem-vindo. Ele nos acolhe com o compromisso de nos receber para valer. Cristo nos acolheu para valer, gente. Nós que éramos os inimigos do seu Pai, do Deus Pai, Ele nos acolheu de tal forma, de tal maneira que nós agora somos chamados filhos amados do Pai. Amados como Cristo, pertencentes como Ele, temos um lugar como Ele, temos até uma herança com Ele. E num tom ainda mais profundo, nós temos uma doutrina chamada união mística de Cristo com a sua igreja. E isso é lindo demais, porque essa verdade das Escrituras nos lembra que Cristo nos acolheu no seu próprio corpo. Lembra do batismo? E nós vimos o batismo hoje, nessa manhã. O batismo significa o quê, queridos? Que nós fomos inseridos na morte e na ressurreição desse Deus. Então Cristo não poupou nada para nos acolher. Ele abriu os seus braços e Ele diz: vinde, esse é o seu lugar, você pertence, é aqui. Essa aqui é a sua família. É assim que Cristo nos acolhe. De forma que nós podemos dizer que nós estamos em Cristo, não apenas que nós cremos em Cristo. Nós pertencemos radicalmente à vida da Trindade, porque Cristo nos acolheu para valer. Ele nos acolheu de fato e verdade. E até Ele comunica isso dessa forma, quando Ele usa a imagem da videira e dos ramos em João 15. Ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós estamos ligados a Ele. Nós estamos ligados a esse Salvador, a esse Cristo que nos acolheu. E na comunidade em Roma, a grande dificuldade que fazia os cristãos não viverem em perfeita união, acolhendo-se mutualmente, era essa grande diversidade cultural. De um lado, os judeus convertidos e de outro, os gentios convertidos, de contextos, histórias, gostos, pressupostos diferentes, mas ainda assim o imperativo permaneceu sobre eles e permanece sobre nós. Considerar que o outro, que é diferente, que é estranho, que assim causa um estranhamento na forma de falar, de se comunicar, esse agora não é mais estranho, ele é família, ele pertence, ele é membro do mesmo corpo que eu, ele é participante como eu, mesmo mantendo algumas de suas particularidades. E esse é o imperativo mútuo, gente. Como eu falei, ele não é apenas um imperativo que repousa sobre o mais forte. O acolhimento deve ser mútuo, porque numa igreja grande como a nossa, e num lugar onde há muitas pessoas diferentes, o que pode acontecer mais facilmente do que a gente se acolher mutuamente, a gente pode criar panelas. A gente pode criar círculos de relacionamento que são mais fáceis para nós. E aí a gente cria esse ambiente de ilusão de acolhimento, enquanto a gente se mantém longe. E a gente pertence só àqueles que falam com a nossa língua e pensam do mesmo jeito que nós. Mas a gente precisa olhar para esse convite de acolhimento radical e perceber que Jesus nos chama a isso, Ele nos convoca a isso. E eu falo disso, gente, porque isso aconteceu no Novo Testamento, no livro de Gálatas. Eu queria que você abrisse junto comigo no capítulo 2, para ver um relato muito particular aqui, capítulo 2, versículo 11, Paulo falando com o apóstolo Pedro, falando sobre o apóstolo Pedro. Nós vamos ler o versículo 11 e 12, quando ele diz assim: quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, eu resisti ele face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Gente, se você não entendeu o que está acontecendo aqui, Pedro estava com medo de demonstrar um acolhimento para com os gentios,
por causa dos judeus que haviam se convertido. E ele estava normalizando o que em muitos momentos acontece quando a gente se fecha naquilo que é familiar, naquilo que é confortável para nós dentro da igreja. Mas o chamado não é esse. Esse acolhimento ele é radical, ele vai para além do nosso círculo de relacionamentos. Cristo nos acolheu quando nós éramos pecadores, fracos, falhos, inimigos de Deus. Cristo veio até nós, o diferente, o estranho, o estrangeiro, o marginalizado, nós que estávamos cegos e nus. E Ele nos olhou nos olhos e disse: você pertence, esse é o seu lugar. Ele diz que nós somos dele e que Ele é nosso. Agora, voltando para o nosso texto de Romanos, para a gente entender de fato como que a gente pode ser infundido com esse desejo de nos acolher mutuamente, o versículo 7 e o 6, ele fala que há um propósito, uma intenção, um interesse, tanto no acolhimento que acontece entre nós, uns com os outros, como por trás do acolhimento que Cristo realizou. Versículo 7 diz assim: Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E aí o versículo 6, depois de falar para a gente sentir o mesmo um para com os outros, ele diz: para que concordemente em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe algo que precisa acontecer nos nossos corações para existir a possibilidade da gente viver esse acolhimento radical entre nós. E isso é o fato de que os nossos interesses pessoais precisam cair por terra, gente. Os nossos interesses particulares, para acolher uns aos outros, os nossos interesses que são bons, os nossos projetos para a igreja, as nossas ideias brilhantes para a igreja, precisam cair por terra. Senão, o diferente, ele sempre vai ser visto como uma ameaça à hegemonia que a gente está querendo estabelecer. Mas o interesse que tem que moldar esse acolhimento mútuo é um só. É para que juntos, a uma só voz, ainda que diferentes uns dos outros, ainda com diversidade, a gente esteja disposto a experimentar na prática uma comunidade que é feita de gente de toda tribo, povo, língua e nação. Para a gente experimentar a beleza que é uma comunidade diversa, a gente precisa estar disposto a abrir mão dos nossos interesses e deixar que apenas um interesse nos conduza mutuamente à glória do nosso Deus. O culto, a adoração, o louvor a uma só voz. E aí a gente vai abrir mão e a gente vai dizer: não tem problema. Ele pensa diferente, mas não tem problema. Ele tem outro, mas não tem problema. Porque o que importa é a glória de Deus, é Deus ser glorificado no nosso meio. É o interesse de Cristo e não os nossos. E assim a gente abre mão, e a gente acolhe, e a gente é radical nesse acolhimento. Agora, essa igreja que transborda em renúncia, que transborda em acolhimento, por fim, ela vive de fato em missão. Ela transborda a sua esperança em missão, avançando, indo em direção àqueles que estão longe, fora, distantes, nas margens. E é importante a gente lembrar que nesse momento da história da igreja, do desenrolar da grande história da redenção, a igreja ainda estava engatinhando, estava no começo da sua vida. E o grande dilema enfrentado pela igreja desde o seu nascimento era essa dificuldade da inclusão dos gentios no povo de Deus, da inclusão de todas as nações junto com Israel e o povo judaico. E agora o que era reservado, fechado para uma nação apenas, é franqueado a todos, a todas as gentes, a todos os povos. E nós somos esse povo em missão. E missão, gente, não apenas transcultural, em nações distantes, onde nós só podemos contribuir financeiramente. Não, nós somos o povo da missão aqui em Curitiba. Nos lugares que nós habitamos, nas pessoas com quem nós convivemos,
nas universidades, shoppings, padarias, ruas, parques e bosques que nós transitamos. Nós somos chamados a ser o povo da missão aqui, nesse lugar onde nós estamos. Por isso, o versículo 13, quando Paulo conclui essa sessão, ele faz essa oração, essa petição, que o Deus da esperança nos encha de alegria e paz no nosso crer. E como eu falei, não é aqui para que a gente seja rico e a gente estoque a nossa riqueza, mas para que a gente transborde, ela sobeje, ela seja em abundância em encontro a outros, em missão no mundo. E pode ser, queridos, que a nossa postura em relação ao Evangelho, ela não esteja sendo muito de transbordar, não seja de partilhar, mas talvez seja assim de enriquecer, de acumular, de guardar para si. Mas precisamos perceber que essa cultura reflete mais o consumismo frenético ao nosso redor do que a cultura do Evangelho do Cristo crucificado. Então, o que precisa acontecer para a gente parar de ser acumulador de bênçãos, de mensagem de Deus, de cultos gloriosos, onde a gente recebe, e a gente vai acumulando. O que precisa acontecer? Novamente, a fonte, exemplo e motivação da nossa ação, ela primeiramente se encontra no Deus triuno. Nesse Deus que em amor e união perfeita se move em direção a nós. E nos faz um povo generoso, que partilha, que transborda, porque o nosso Deus, Ele está em missão. E o que essa sessão cheia de referências ao Antigo Testamento traz para nós é exatamente isso, um Deus em movimento, um Deus que não está parado. E Jesus está de acordo com esse Deus que se move em missão. Desde o jardim do Éden, nós vemos um Deus que, ao encarar a humanidade que é condenada ao exílio, a viver longe da presença de Deus, para fora dos muros do jardim dos prazeres, esse Deus não fica parado, gente. Porque perceba, não é Adão e Eva que correm atrás de Deus depois que eles saem do jardim. Eles estão cerrados, condenados a viver separados desse Deus. E se Deus não tivesse se movido, a história da humanidade ia acabar ali. Mas Deus, Ele transpõe os muros. Ele vai em direção a esse casal, aos nossos pais. Ele vai em direção à humanidade e Ele se revela como um Deus que redime, que salva, que não desiste do seu povo, mas corre atrás, a passos largos, incansável, resoluto. E isso é o relato do Antigo Testamento até onde a gente chega em Jesus, e no clímax dessa história, Jesus encarna, assume a postura de servo para o bem da humanidade. Mas tudo que Jesus faz, Ele faz porque Ele vê o Pai fazendo. Tudo que Ele fala porque Ele ouve da boca do próprio Pai. E esse Deus, Pai, Ele está em missão. E o versículo 8 nos diz que Jesus Cristo foi constituído ministro da circuncisão, e a palavra aqui é servo. Ele se tornou um servo. E da circuncisão, porque Ele vai de encontro ao povo da lei. E Gálatas 4:4, Paulo fala isso. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, como servo da circuncisão, para resgatar os que estavam sobre a lei. Mas não apenas isso, não apenas ao povo judeu, não apenas ao povo da lei, mas o povo que não conhecia a lei. O povo que estava longe, distante, que não tinha a cultura que Deus moldou, que não tinha a língua que Deus ajudou a formar. E aí o versículo 9 também diz que Jesus se faz servo para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. A missão, queridos, não se resume a uma etnia, a um povo, a uma nação, a uma cultura isolada, ou a um grupo seleto, mas a missão se estende a todos os povos, a todas as gentes.
todas as culturas. E toda a vida de Jesus, ela foi vivida sob a perspectiva daquilo que Deus estava fazendo no mundo. Os textos que vão ser citados aqui são textos dos livros do Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e os proféticos, e todo o Antigo Testamento é representado para deixar claro para nós que o desejo desse Deus sempre foi em direção a todas as gentes, a todos os povos. E nós, quando entendemos isso, e precisamos entender isso, quando entendemos que o nosso Deus transborda, a gente quer fazer igual. A gente quer também desaguar no diferente, no estranho, naquele que está longe. A gente não vai ficar parado. Como Jesus não ficou parado. Como Jesus não resumiu a sua missão a Jerusalém e a Israel, nós não vamos ficar parados. E o ato de amor mais generoso desse Deus está no centro da nossa declaração de fé. O Filho unigênito de Deus entregue para morrer a morte mais violenta, cruel, vergonhosa, para o bem daqueles que estavam longe, para o bem dos seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, quando você se vê como alvo desse amor, você vai ser infundido de graça, de esperança, você vai ser tomado por um gozo, uma paz, conforme diz o versículo 13, e o poder do Espírito Santo vai nos mover. Para quem? Não importa. Para todas as gentes, para todos os povos. Mesmo que isso seja inconveniente para nós. Mesmo que os nossos dias não possibilitem a gente parar o que a gente está fazendo para a gente conversar com alguém. Mesmo quando seja muito inconveniente, a gente vai parar. Porque a gente aprendeu que o nosso Deus é o Deus que transborda e a gente vai querer transbordar. Então nós somos chamados a viver uma esperança que transborda, uma vida de renúncia uns com os outros, numa vida de acolhimento, numa vida de missão, mas tudo isso, e isso só faz sentido, porque Paulo amarra muito bem da onde vem o poder para a gente viver isso, gente. Em todos esses imperativos, e isso está até de acordo com a estrutura da carta de Paulo, Paulo sempre começa falando daquilo que Deus fez, para depois nos chamar aos imperativos. Por isso que até o capítulo 12, Paulo está falando do Evangelho, e de repente ele começa a falar de coisas que a gente tem que fazer, os mandamentos, as ordenanças a partir dessa mensagem. E aqui, nesses imperativos, é por isso que Paulo declara vez após vez o que Cristo fez, para daí chamar a gente à ação, para daí nos mover em ação, porque nós não vamos conseguir viver essa vida a partir de nós mesmos, com a nossa força. Nós vamos conseguir viver em renúncia, em acolhimento, em missão, quando nós primeiro entendemos que Cristo veio em nossa direção, em renúncia, em acolhimento, em missão, pronto para se doar, perder e morrer pelo nosso bem, para o nosso bem. Então que nós possamos seguir o nosso Senhor hoje e sempre, para a glória de Deus e para o bem de todos os povos, de todas as gentes, que estão perto e que estão longe. Amém, queridos?